Notícias locais, nacionais e internacionais. Nossa equipe sempre a postos para trazer para você tudo o que se passa nos bastidores políticos. A equipe da TV UH News veio conferir o trabalho do juiz eleitoral Flávio Saad Peron e tirar as dúvidas dos internautas do que pode e o que não pode na propaganda eleitoral em Campo Grande. O cidadão tem que verificar, acho que principalmente quanto à utilização de bens públicos para propaganda. Isso aí é proibido e torna a nossa cidade feia, né? Colocação de propaganda em árvores públicas, em postes de iluminação pública, postes de sinalização de trânsito. Isso é proibido. Oferecimento de vantagem para o eleitor em troca de voto, alimento, dinheiro, qualquer bem, né, benesse para o eleitor. Isso também é terminantemente proibido, isso é crime. E utilização excessiva de som, né, em horários proibidos, em locais proibidos, e denunciar quando ele tiver conhecimento disso. Existe alguma punição para o eleitor que recebe o dinheiro, recebe o combustível ou coisa parecida? A pena para o eleitor é a mesma pena para o candidato, porque o tipo penal ele prevê o oferecimento ou o recebimento de vantagem em troca de voto. É uma pena de reclusão de até 4 anos, uma pena pesada. No caso, a Justiça Eleitoral precisa da parceria da população na denúncia. Pode ocorrer também da pessoa não denunciar por medo da pena ou não? O que deve se fazer? Deve se identificar ou é anônimo? A gente está exigindo que os denunciantes se identifiquem. Na verdade, a gente não vai utilizar o nome dessa pessoa para instaurar nenhum procedimento e não vamos divulgar o nome da pessoa para ninguém, principalmente para o denunciado. A gente só precisa desse nome para os nossos registros para evitar que venham denúncias anônimas falsas, que vai tirar funcionário da Justiça Eleitoral do seu horário de trabalho, tirar policiais federais do seu horário de trabalho e lançar em diligências inúteis, né? Como pode ser feito esse tipo de denúncia? Hoje, pode ser feito através de telefonema para o cartório da 35ª Zona Eleitoral. Pode ser feito diretamente lá, no Fórum Eleitoral, através da ouvidoria judiciária eleitoral, né? Mas a partir do dia 6 do mês que vem, 6 de agosto, o TRE vai estar implantando um serviço de Disque Denúncia, com uma equipe preparada para receber as denúncias da população. No caso do UH News, um site na web, TV na web, as particularidades da propaganda na internet, o que pode e o que não pode? Na internet é permitido os candidatos, os partidos, as coligações terem sites, terem páginas no Facebook, terem contas de Twitter. É permitido eles enviarem e-mails. O que é proibido? É proibido a compra de cadastros, né, de relações de eleitores para enviar e-mails, como se fossem spams, né? Isso é proibido. Ele pode enviar para quem ele detém o endereço eletrônico e enviar. Como que ele conseguiu isso? Através de informações, não sei, mas não pode ser comprado. E a propaganda na internet do candidato, a propaganda paga em sites noticiosos, segue a mesma regra da propaganda nos jornais impressos. Já tem alguma denúncia sobre propaganda irregular na cidade? A denúncia formal nós tivemos apenas uma, que diz respeito à pintura de um muro por um determinado candidato a vereador, sem autorização do proprietário do terreno, né? Então a gente determinou a notificação para que o candidato restaure o muro, né? Pinte do jeito que estava antes dele fazer a pintura da propaganda dele. Confira agora os detalhes do que é permitido e proibido nas eleições 2012. Comício. É permitido de 8 à meia-noite, desde que a polícia seja avisada com antecedência de no mínimo 24 horas. É proibido a menos de 48 horas das votações.
É proibido a realização de showmício e de evento semelhante para a promoção de candidatos, bem como a apresentação de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral. Material gráfico. É permitido distribuir folhetos, santinhos e outros impressos até um dia antes da eleição. O material deve ser editado sob a responsabilidade do partido político, da coligação ou do candidato. Também é preciso ter o CNPJ ou o CPF do responsável pela confecção do material, de quem o contratou e a respectiva tiragem. É proibido a distribuição em órgãos públicos, como escolas e hospitais, e em locais de uso comum, como clubes, cinemas, estádios e shoppings. Outdoors. Não é permitida a propaganda eleitoral em outdoors, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, coligações e candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa. Cartazes e faixas. Permitido em propriedade particular, desde que o proprietário autorize. Entretanto, deve ser espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca do espaço, tamanho máximo de 4 metros quadrados. Proibido veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição à tinta, fixação de placas, cartazes, faixas e assemelhados nos bens públicos e nos de uso comum, incluindo postes de iluminação pública, semáforos, viadutos, pontes, paradas de ônibus, entre outros. Também não é permitida a fixação de propaganda como arames em locais de trânsitos de pedestres. Sempre permitido. Carreatas e passeatas até 22 horas do dia que antecede as eleições. Propaganda na internet a partir do dia 6 de julho em sites pessoais dos candidatos e redes sociais. Sempre proibido. Brindes de candidatos. Outras condutas proibidas. Nos 3 meses que antecedem as eleições, não é permitido contratar shows artísticos pagos com recursos públicos para apresentações e inaugurações. Despesas com uso de transporte oficial pelo presidente da República e sua comitiva em campanha eleitoral devem ser ressarcidas pelo partido político ou coligação a que esteja vinculado. Nos 3 meses anteriores à votação, os candidatos a cargos do Poder Executivo não podem participar de inaugurações de obras públicas. A regulamentação do que é permitido ou proibido na campanha eleitoral é feita pela Resolução 23.370 do Tribunal Superior Eleitoral. Laura do Amaral, para o H-News, a sua TV na web. Notícias locais, nacionais e internacionais. Nossa equipe sempre a postos para trazer para você tudo o que se passa nos bastidores políticos.